Olá, estamos nós aqui para mais uma videoaula de português. Eu sou o professor Silas, estarei com vocês na disciplina. Hoje nós continuaremos falando sobre variações linguísticas. Falaremos agora sobre a variação situacional. É a capacidade que tem um mesmo indivíduo de empregar diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, diferentes, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então veja, eu sou o professor, mas em todo momento eu utilizo essa variedade de acordo com a norma padrão? Não, há momentos em que eu estou com a família, eu estou com amigos e eu faço uso de outra variedade linguística. Eu utilizo palavras de formas diferentes. Então, no trabalho, nós nos policiamos e falamos de uma forma diferenciada, mais próximo da norma padrão, que é a variedade de maior prestígio. Na escola, quando você está apresentando um trabalho de aula, é necessário que você utilize a sua linguagem bem próximo à norma padrão ou dentro da norma padrão. Mas quando você está no recreio, você pode utilizar a modalidade, a variedade coloquial, que é a mais popular. Então, com amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual, por exemplo, nós utilizamos a linguagem de forma mais distraída, né? De forma coloquial. Então, essa variação situacional é essa que vai depender da situação. O linguista Evanildo Bechara, ele nos conta que a língua ela deve ser usada conforme nós usamos uma roupa. Então, nós usamos uma roupa para cada situação. Se você vai à escola, você vai com a farda da escola. Agora, se você vai a um baile, a uma festa, você usa uma roupa específica para aquela festa. Se você vai à praia, você usa roupas de praia, sunga, maiô, biquíni. Se você vai à igreja, você vai usar uma roupa mais formal. Então, nós temos que saber utilizar a língua de acordo com as situações em que nós estamos inseridos. Numa entrevista de emprego, por exemplo, é essencial que você utilize a modalidade padrão da língua. Então, observe no cartoon. Achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Os pais do garoto reclamando, o garoto lá nas redes sociais, e olha a resposta do garoto. Não é verdade. Observe que ele escreveu bem próximo de como nós escrevemos nas redes sociais. Ou seja, é uma situação aí que fez com que ele escrevesse assim. São as variedades situacionais. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre adequação linguística, né? Todas as variedades linguísticas, elas são adequadas, desde que possibilite o quê? A comunicação, a interação verbal entre as pessoas. Então, não existe dizer que um falar é melhor do que outro. Existem, sim, modalidades, variedades que têm maior prestígio social, que no caso é a nossa norma culta, a nossa norma padrão, a norma padrão de língua portuguesa. Ela é a que possui maior prestígio, foi a que a elite elegeu como sendo a mais adequada. Então, em se tratando de variedades linguísticas, uma palavra é ou não é adequada a determinado momento ou a determinada situação. E essa variedade linguística ensinada na escola, que é a norma padrão, que está de acordo com as normas da gramática normativa, ela é utilizada na maior parte dos livros, revistas, meios de comunicação, nos documentos oficiais, em textos didáticos, em textos científicos, por exemplo, programa de televisão, e é essa que a escola se propõe a estudar. Agora, é lógico, ainda recordando o linguista Evanildo Bechara, o aluno ele tem que usar a língua conforme ele usa uma roupa, de acordo com a situacionalidade, a situação. Então, falar bem, na verdade, é falar adequadamente. Não existe a configuração do erro no ato da comunicação. O erro ele se dá mais na escrita. Então, em vez de errar, vamos falar no termo adequar, né? O mesmo gramático, o mesmo linguista Evanildo Bechara, ele nos fala que nós precisamos ser poliglota da nossa própria língua. O que é um poliglota? É uma pessoa que fala diversas línguas, né? Que fala várias línguas. E o português, como ele apresenta uma variedade regional, geográfica muito grande, nós temos que ser poliglotas do nosso próprio idioma, ou seja, eu compreender um pouquinho do falar do gaúcho, do baiano, do maranhense, do paraense, para que eu possa interagir melhor e principalmente para que eu possa evitar o que nós chamamos de preconceito linguístico.
né? Então, nós vamos falar agora a respeito do preconceito linguístico e as variações linguísticas. O que vem a ser o preconceito linguístico? Ele está intimamente relacionado com as variações linguísticas, uma vez que ele surge com uma forma de julgar as manifestações linguísticas, né? Algumas pessoas acham que um falar é superior ou é melhor que outro. Ele não é superior e ele não é melhor que outro. É a mesma forma de você usar um boné. Quando você quer usar um boné, você pode botar o boné da forma tradicional, com a pala para frente, você pode botar um boné para o lado, você pode botar a pala para o outro lado ou botar a pala para trás. Não está errado a forma de você usar o boné. É apenas uma forma diferente de utilizar o boné. A língua é do mesmo jeito. A língua, ela vai ser adequada ou não ao momento ou à situação. Então, esse julgamento depreciativo, desrespeitoso, humilhante na maioria das vezes, do outro, de uma pessoa que tem uma forma de falar diferenciada, de uma pessoa que veio lá do sul e arrasta no sotaque o R, o nordestino que fala cantando, que dá aquela arrastada. Nós falamos que os nordestinos falam cantando, mainha, painho, senhor. Então, pessoas que têm essa variedade linguística, geralmente quando vêm para outras regiões, elas acabam sofrendo o que nós chamamos de preconceito linguístico, né? Ou seja, alguns grupos sociais são marginalizados em função do modo de falar. Então, não existe uma forma certa ou errada do uso da língua, existe uma forma adequada à situação e ao momento. E o preconceito linguístico, ele também é gerado em função da ideia de que existe uma única língua certa, correta, baseada na gramática normativa. Vamos lembrar, convém lembrar, que a gramática é apenas um livro de regras, né, que norteia a forma de como se deve escrever e, consequentemente, falar. Ao lado, vocês conseguem perceber a capa do livro do linguista brasileiro Marcos Banho, onde ele trata dessa questão, o preconceito linguístico, o que é e como faz. Fica uma dica de leitura. Eu sei que é uma leitura um pouquinho acima para vocês, mas procure pesquisar sobre o preconceito linguístico para que a gente possa diminuir essas questões preconceituosas, porque quando o preconceito é relacionado à etnia, né, à raça, à cor, nós temos leis que amparam, mas quando o preconceito é relacionado ao modo de falar, eu desconheço se há alguma lei relacionada a isso. O preconceito linguístico ele é gerado pela a ideia de que existe uma única língua certa, correta. Então, como fazer para desconstruir o preconceito linguístico? É conscientizar-se de que todo falante ele é um usuário competente da língua, ou seja, ele tem uma forma diferente de utilizar a língua em situações também distintas. É aceitar a ideia de que não existe o erro de português, existe a questão de adequação e inadequação, e principalmente não confundir um erro de ortografia com um erro de português. Reconhecer que tudo o que a gramática coloca para nós como erro é, na verdade, um fenômeno linguístico que vai depender muito dos fatores sociais, culturais, geográficos. Eu trouxe aqui uma tira onde ocorre esse preconceito linguístico relacionado às personagens que a compõem. Veja o papagaio: bicicleta, cocrete, cardeneta. A dona do papagaio diz: nossa, ele fala tudo errado. E aí no outro quadrinho nós percebemos que ela vai devolvê-lo. Ela chega e diz: vim devolver o seu papagaio. E o vendedor: algum problema? Então a gente percebe que o papagaio aprendeu a falar, imitar algumas palavras da língua portuguesa, porque o seu falante tem uma variedade geográfica diferente, né? Utiliza essa linguagem coloquial, teve pouca instrução escolar, logo utiliza uma variedade linguística diferenciada. E para finalizar nossa aula, como já é de costume, eu trouxe um mapa mental. Na aula parte 1 e parte 2, nós falamos sobre as variações linguísticas e sobre o preconceito linguístico. A variação linguística histórica é aquela em que a palavra vai sofrer uma mudança na ortografia no decorrer do tempo. As variações socioculturais são aquelas relacionadas a um determinado grupo social.
Jovens preferem falar gírias, pessoas mais idosas utilizam palavras e expressões que já estão entrando em desuso ou que são poucos falados, né? Os jargões, por exemplo, os grupos de profissionais utilizam palavras específicas da profissão. A variedade situacional é aquela que vai depender do momento, da situação. No trabalho você fala de uma forma, numa entrevista de emprego você fala de outra, apresentando um trabalho escolar você tem que se policiar um pouquinho mais para falar dentro do que a gramática normativa manda. A variação geográfica é aquela onde cada região vai ter uma palavra específica para representar a mesma coisa, o mesmo objeto. Falamos também um pouquinho sobre o preconceito linguístico e procuramos mostrar como ele ocorre, como ele acontece. Essa foi a nossa aula de português e eu espero ter contribuído com a aprendizagem de todos vocês. Até a próxima!